Boa noite a todos. Vou perguntar de novo, né? Porque acho que molhou a máscara, aí não conseguiu sair com a chuva, né? Saiu bem o boa noite, tá? Tudo bem, vai. Vamos lá, vai secar a máscara com esse boa noite agora, hein? Boa noite a todos. Boa noite. Aí. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um trabalho que esta casa maravilhosa nos oferta, com o nosso grande, maravilhoso comandante da esquadra espiritual, José de Mococa, que tanto nos auxilia, que tanto nos dá e sobeja essas graças, esta luz, estas oportunidades para que estejamos aproveitando. Cabe a nós muito mais agradecer do que pedir, sempre, porque só o fato de nos esforçarmos, de estarmos aqui, de procurarmos melhorarmos intimamente, a espiritualidade maior estará nos ajudando. Preocupações da vida nós teremos. Se estivermos trazendo as preocupações para o nosso convívio só material, estaremos nos tornando ou causando desequilíbrio para nós mesmos. Por isso é interessantíssimo que busquemos a cura do espírito, o equilíbrio da alma, porque se assim o fizermos, estaremos esclarecidos com Jesus, estaremos esclarecidos com o nosso Mestre, porque o nosso Mestre não temeu as dores da matéria, não temeu as chibatadas, não temeu os apedrejamentos e não temeu também a crucificação. Ele se manteve forte, sereno. Nós até muitas vezes falamos, mas é Jesus. Sim, é Jesus. Mas eles mesmos nos dizem, todos vós sois deuses, podem tanto quanto eu e até mais. Se nós não nos esforçarmos, se nós não trouxermos essa renúncia, essa resignação, a fé dentro dos nossos corações, estaremos realmente tendo mais sofrimentos do que a própria cura. Então que estejamos buscando a cura espiritual, que estejamos não confiando nos homens, que somos todos pequenos, somos todos ainda cheios de falhas, cheios de aflições, assim como todos os outros que estão, carregamos dentro de nós as nossas aflições. Confiamos em Jesus, confiamos em José de Mococa, confiamos no nosso mentor espiritual, entremos em preces, busquemos Jesus, busquemos a espiritualidade maior, porque eles não vão nos abandonar, eles não nos abandonam. Nós que nos abandonamos quando entramos em conflitos interiores, quando tememos mais as dores do corpo do que as dores da alma. Então vamos estar hoje buscando, vamos estar hoje nos melhorando, pedindo para que a espiritualidade maior nos conduza nesta força interior que devemos buscar, agradecendo tudo que temos, porque às vezes a gente acha que as dores que temos, que as aflições que temos são dolorosas, mas se não fosse pela própria doutrina, se não fosse esses irmãos amigos, poderia estar sendo pior. Lembre-se sempre daquela passagem de que foi nos falado que estamos muitas vezes passando pela lâmina do bisturi, mas muitas vezes ferimos nossos irmãos do passado com as lâminas da espada. Então que a gente esteja hoje resignado, entendendo que a maravilha é estarmos juntos e aqui nos apoiando com bastante amor. E falando tanto de Jesus, nosso irmão hoje vai falar sobre Jesus para nós, nosso irmão Esmeraldo, que é uma palestra que a gente sempre fala, né, que é difícil falar sobre Jesus, porque Jesus é o mestre dos mestres, é o homem mais puro que pisou aqui na terra, é o homem que, para falar dele, teríamos que estar o mais puro possível de nossos corações, né? Teríamos que exemplificar de todo o nosso coração para falarmos do mestre, mas vamos, né? Tem como ele, como eu também que vou fazer, todos nós que já fizemos, vamos ensaiando para que consigamos alcançar essa pureza de espírito, né? Um dia todos chegaremos lá. Esmeralda, nós e Deus, fica à vontade, que Deus abençoe a sua palestra. Boa noite. Boa noite. Me vejo aqui num beco sem sair. A gente ouviu nas palestras passadas das nossas irmãs e que falaram assim de uma forma espetacular. Vi na sequência delas, é difícil, viu?
E o Rafa falando de Jesus, me veio à mente o instrutor do solo, o seu Manuel Maria Pereira, quando falava para o solo. Para falar de Jesus, a gente tinha que lavar a boca com soda cáustica. Realmente é falar de alguma coisa muito grande, muito pura, muito significativa. Mas isso também nos traz uma outra informação. A gente está já há 3 anos, no mês de dezembro, falando de Jesus. Nesses 3 anos, a gente já melhorou bastante em aproximação dos seus ensinamentos, das suas lições, por ter ouvido sobre ele ângulos diferentes, visões diferentes, estudos diferentes, interpretações diferentes, e isso vai e acaba, eu vou tirar, acaba nos melhorando o nosso quesito. E olha, como elas fizeram, eu vou fazer da mesma maneira. Para iniciar, eu gostaria de fazer uma prece. E é a minha predileta, a prece do Espiritismo. O Espiritismo precisa de companheiros de fé, unidos em torno dele, simples assim, tal qual é, de servidores fiéis, a mensagem que propaga, oriunda do Evangelho, a luz que jamais se apaga, de sinceros profientes, entusiastas do bem, construindo sobre a terra o mundo que nos convém, de adeptos esclarecidos, formados pela razão, inspirados, todavia, pela voz do coração, de confrades tolerantes, que pratiquem a indulgência, mais do que com teoria, preocupados com a vivência, de leais cooperadores da tarefa que renova, pela causa que abraçaram, abraçando vida nova. O Espiritismo precisa, na defesa do ideal, de amigos que lhe preservem a pureza original, de quem se doe e se esqueça, sem esperar melhor tempo, e não fuja ao compromisso com medo de contratempo, de quem, enfim, se disponha ao sacrifício comum, os defeitos que revele, superando um a um. O Espiritismo precisa, na estrada em que se conduz, de quem siga Allan Kardec sobre os passos de Jesus. É outra dificuldade, né? Já pensou? Colocar o Espiritismo precisa em prática? Olha, para falar de Jesus, eu fiz assim. Estamos com o propósito de falar do Mestre Jesus. Sendo assim, veio o Marcelo, na última palestra que fez, e me passou o esclarecimento seguinte: Jesus foi o maior médium que passou pela terra, mas ele não se reportava a outros espíritos. E aí, eu sempre vivi essa falta de entendimento, haja vista pela minha imaturidade. E o Marcelo colocou aqui na palestra que Jesus se reportava direto ao Pai. Haja vista, disse Jesus com propriedade, com clareza, com firmeza: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Ouvia isso?
falava isso, mas aí o Marcelo veio e falou dessa forma. Jesus se reportava direto a Deus. Daí veio a Priscila na palestra seguinte e nos mostrou o acompanhamento de Jesus para aqueles que perdiam a veste física em condições problemáticas, inclusive uma delas, a Joana de Cusa, a nossa irmã, a Lívia, sendo comida pelos leões. E esse pessoal, que são inúmeros, não dá para todos aqui enumerar, eles, antes da fatalidade, o desprendimento e esse acolhimento nos braços do Mestre, e viam um vislumbre de condição, um paraíso, uma felicidade, que eles tinham vontade de perder a vida de novo, porque valia a pena, sempre vai valer a pena viver no sacrifício com sinceridade, com sentimento, com o intuito de vivermos realmente Jesus. Isso a nós está mostrado no longo da história, ao longo da trajetória que a gente tem nos séculos, quando cada um nos apresenta uma situação. Eu estou aqui com o livro do Augusto Cury, intitulado Análise da Inteligência de Cristo, o Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história. E, como o visto, cada um falando, e nesses 3 anos a gente vem se melhorando no conhecer Jesus, eu achei por bem falar, ou repetir aqui, mostrar aqui o que apresenta o Augusto Cury. É psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor. Sua obra, composta de 34 livros entre ficção e não ficção, está publicada em mais de 60 países e vendeu 20 milhões de exemplares somente no Brasil. E ele está com uns 2 títulos do mais lido no Brasil e em alguns países do mundo. E ele estava numa reunião entre cientistas e naquele papo à altura deles ali, pintou o desafio de uma conversa sobre Jesus. E a namorada dele falou: por que você não estuda isso? E ele se sentiu altamente desafiado, porque tinha testemunha nesse ambiente. Outros tantos cientistas ali se encontravam. E esse desafio acabou acontecendo, como agora que eu estou falando, inclusive em voz alta. E ele topou o desafio. Falou: eu vou fazer isso. Aí mostra ele: em razão da minha origem multirracial, ítalo-judaia, espanhola e árabe, por ser um psiquiatra, um pesquisador da mente humana e por ter sido um dos mais ardentes ateus que já pisou nessa terra, estudar os enigmas da mente de Jesus Cristo foi e ainda é para mim um projeto espetacular.
E ele então se pôs a fazer isso. E foram qualquer 20 e poucos anos estudando isso a fio. Estudar a mente de Jesus Cristo é incomparavelmente o mais complexo do que estudar a mente de qualquer pensador, psicólogo ou da filosofia. O resultado desses anos de estudo é uma coleção de 5 livros que escrevi para tentar explicar várias facetas do Cristo. Ainda pretendo escrever o 6º livro, procurando dissecar seus pensamentos e seus enigmas contidos nas parábolas e no Sermão da Montanha e em outras passagens. Este é o primeiro livro da coleção. Nele veremos que Jesus foi o mestre dos mestres, o maior educador da história. Ele conseguia atingir com delicadeza, sabedoria e perspicácia as regiões mais profundas do inconsciente dos seus complicados discípulos. E aí já se faz um pormenor. Augusto Cury, estudando a mente dele, buscava essas nuances, essas minúcias, como ele trabalhava com o seu sentimento, com a sua mente, como ele conseguia ter essa postura toda. Agora há pouco o Rafa falou, apanhando, sofrendo, ele não se abalava. É que ele tinha uma estrutura interior além do nosso imaginário. E nos mostra como conseguirmos essa condição. É onde ele nos disse então que podemos fazer o que ele fez e até mais. Que homem era esse que atuava como artesão da emoção, escultor da inteligência, quando o mundo desabava sobre ele, transformou homens que cheiravam a peixe em homens que exalavam o melhor perfume da inteligência. Que virada de que o seguiram mais de perto. Haja vista os 12 discípulos. Entra aí também uma outra situação. Ele tinha a mediunidade de dupla visão. Quando, na escolha desses 12 discípulos, né, que haja vista, a gente tem algumas informações que são exilados de Capela, né? Então, mas ele buscou nesse escolher esse pessoal que eles teriam condições de ir mais além do que era o necessário ali para o momento. Eles teriam interiorizado neles condições de um trabalho mais profundo que haja vista eles executaram na condição que lhes foi proporcional, mas enfim eles executaram, deixando escrevendo os 4 evangelhos, que Jesus não escreveu nada, né? Escrevendo as lições, o historiado do mestre, escrevendo, enfim, tudo que com o mestre transcorreu. O leitor precisa saber que nesta coleção não vou defender nenhuma religião, nem fazer um estudo teológico. Se tivesse as religiões desde o começo estudado como o Augusto Cury estudou, segundo ele diz aqui, a gente teria formado uma casta de pensadores apaixonados pela vida, que jamais discriminariam seres humanos, membros da mesma espécie, seja pela cor da pele, raça, cultura, religião, seja pelos estados sociais. Essa omissão foi uma grande perda.
Ótimo! E fez parte para que a gente conseguisse, tendo vivido esse período, buscado a nossa maturação. Ainda está longe de ser concreta, né? Milhares de leitores em dezenas de países onde meus livros têm sido publicados enviam-me mensagens dizendo, maravilhados, não com o autor, mas com o personagem que descreve. Realmente, ele está falando de Jesus e alguma coisa que quem está atento para entender, sabe, se embriaga, sabe, se exalta. Devo confessar que investigar Jesus Cristo fez implodir meu orgulho, revelar minha pequenez, dissecar minhas mazelas psíquicas. Veremos que analisar a sua inteligência nos permite dispor de excelentes ferramentas para nos educar e educar quem amamos, pois os pensamentos de Jesus oxigenam nossas mentes, expandem o prazer de viver e estimulam a sabedoria. Embora este livro não seja um estudo de filosofia e psicologia, o leitor encontrará também referências a trechos do Antigo e do Novo Testamento. Isso está no prefácio do livro. É o prefácio. E o primeiro capítulo, então, vem dizendo o que diz respeito ao seguinte: características intrigantes da inteligência de Cristo. Brilhando na arte de pensar. A arte de pensar é a manifestação mais sublime da inteligência. Todos pensamos, mas nem todos desenvolvemos qualitativamente a arte de pensar. Por isso, frequentemente não expandimos as funções mais importantes da inteligência, tais como aprender a se interiorizar, a usar as dores para crescer em sabedoria e trabalhar as nossas perdas. Então, é um baita do encontro assim com o que a gente vê na literatura espírita, apresentada pelo Kardec, apresentada pela Emmanuel, apresentada pelo André Luiz, apresentada por todos os outros, Denis, Delano, vai por aí afora. Que realmente essas nossas condições de sofrimento estão no nosso entendimento intelectual. À medida que eu desprender a minha mente dessas dificuldades, dessas picuinhas, eu vou viver um outro deslumbre, eu vou viver uma outra condição. Sabe? Mas a gente não tem ainda o entendimento de viver a arte de pensar. A gente não pensa, a gente vai num automatismo danado. A gente vai no rodão que a sociedade nos impõe. E vamos nós. Aí tem uns dois políticos aí nos direcionando e a gente está indo. Sabe? Não para pensar, a gente não para pensar. Se a gente parar para pensar, como está dizendo aqui, a gente vai interiorizar esse nosso pensamento. Meu Deus, vai ser uma conquista, vai ser um entendimento que dá tchau para as coisas já vistas materiais. Porque a gente vai ter uma estrutura diferenciada no entendimento das nossas condições. Muitos homens, ao longo da história, brilharam em suas inteligências e desenvolveram algumas áreas importantes do pensamento. Sócrates foi um questionador do mundo. Platão foi um investigador das revelações sociopolíticas. Hipócrates foi o pai da medicina. Confúcio foi o filósofo da brandura. Sakyamuni, o fundador do budismo, foi um pensador da busca interior. Moisés foi o grande mediador do processo de liberdade do povo de Israel, conduzindo-o até a terra de Canaã. Maomé, em sua peregrinação
profética foi unificador do povo árabe, um povo que estava dividido e sem identidade. Há muitos outros homens que brilharam na inteligência, como Tomás de Aquino, Agostinho, Rumi, Bacon, Spinoza, Kant, Descartes, Galileu, Voltaire, Rousseau, não vou falar, Rangel, Maxwell, Gandhi, Fred, Kurt e o Einstein. Então, ele mostra aqui, estudar a inteligência desses homens pode nos ajudar muito a expandir a nossa própria inteligência. Mas se a gente estiver estudando a síntese do que mostra Jesus, no que se diz respeito à inteligência, tá tchau para esses frutos também. Porque a gente vai estar estudando o máximo, a gente vai estar estudando a expressão máxima do nosso pensamento. Ele dilatava sabedoria diante das suas dores e era íntimo da arte de pensar. Esse homem foi Jesus Cristo. Então, é o que eu acabei de falar, né? É ele, estudando o que ele nos ensinou, a gente vai viver uma transformação enorme. A história de Cristo teve particularidades em toda a sua trajetória, do nascimento à morte. Ele abalou os alicerces da história humana, através de sua própria história. Seu viver e seus pensamentos atravessaram gerações, valeram séculos, embora ele nunca tenha procurado status social ou político. E a gente pega no partido daí que varreram séculos, e vendo o Augusto Cury, então agora, abraçado com essa ciência dos nossos dias atuais, vivendo a informalidade, dando os seus livros voltados aí para 60 países, lidando com inteligências, obviamente, a gente vê que os ensinamentos do mestre se aprofundam cada vez mais. A gente ainda deve e precisa estar estudando o que ele nos apresentou e deixou há 21 séculos atrás. Mas pegando esse cientista que estuda a mente humana como cientista da atualidade, PhD vai por aí afora, mostrando essas particularidades que estava fugida ao nosso conhecimento, a gente tem muito que ver sobre o que se diz respeito à vida e obra de Jesus. Cristo vivenciou sofrimentos e perseguições desde a sua infância. Foi incompreendido, rejeitado, zombaram dele, cuspiram em seu rosto, foi ferido física e psicologicamente, porém, apesar de tantas misérias e sofrimentos, não desenvolveu uma emoção agressiva e ansiosa. Pelo contrário, exaltava tranquilidade diante das mais tensas situações e ainda tinha fôlego para discursar sobre o amor no seu mais poético sentimento. Que grandiosidade! Aqui tem que pular um monte de páginas. Eu não estou nem fazendo uma palestra, eu estou lendo alguma coisa de um livro e mostrando então sobre o que a gente está fazendo no que se diz respeito, entendendo mais de perto o nosso Mestre Jesus. Existem mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, o que o torna o mais bem documentado dos escritos antigos. Muitas cópias foram feitas
numa data próxima dos originais. Há aproximadamente 75 fragmentos ditados desde 135 anos antes de Cristo até o século VIII. Todos esses dados, acrescidos do trabalho intelectual produzido pelos estudiosos da paleografia, arqueologia e crítica textual, nos asseguram que possuímos um texto fidedigno do Novo Testamento, que contém as quatro biografias do Cristo, os 4 evangelhos. O resultado dessa investigação é muito importante. Minhas pesquisas poderiam me conduzir a 3 caminhos: permanecer na dúvida, convencendo de que Jesus foi o fruto mais espetacular da imaginação humana, ou de que realmente ele existiu e que foi um fato, uma pessoa real que andou e respirou aqui na Terra. Cheguei a uma conclusão que passarei a demonstrar e defender daqui para frente, como se fosse uma tese. Aí a gente viu. Para ele se tornou alguma coisa séria. Aí entra no estudo que ele apresenta. Pedro jurou que não negaria Cristo, amava tanto seu mestre, que disse que se possível morreria com ele, porém, numa situação delicada o negou, e não apenas uma vez, mas 3 vezes, e ainda diante de pessoas sem qualquer poder político. Quem contou aos autores dos 4 evangelhos, que Pedro negou Cristo por 3 vezes diante de alguns servos? Quem contou a sua atitude vexatória, se ninguém do seu círculo de amigos sabia que ele o havia negado? Pedro, ele mesmo, teve a coragem de contá-lo, que autor falaria mal de si mesmo. Pedro não apenas contou os fatos, mas expôs os detalhes da sua negação. Para Lucas, ele contou alguns detalhes significativos que estudaremos. Com quem Pedro, que quando jovem era um rude e inculto pescador, aprendeu a ser tão sincero, tão honesto consigo mesmo, a ponto de falar de suas próprias misérias? Foi Jesus. Foi o mestre. Ele deve ter aprendido com alguém que, no mínimo, admirava muito, alguém que tivesse características tão complexas na sua inteligência, que fosse capaz de ensinar Pedro a se interiorizar e a reciclar profundamente os seus valores existenciais. O Cristo, descrito nos Evangelhos, tinha tais características, mesmo diante de situações tensas em que uma pequena simulação o livraria de grandes sofrimentos. Jesus optava por ser honesto consigo mesmo. Pedro aprendeu com ele a difícil arte de ser fiel à sua própria consciência, assumir seus erros e suas fragilidades, o que indica que esse Cristo não era um personagem literário, mas uma pessoa real. Ele continua cientista, está vendo tudo isso e ainda está levando, na medida do possível, a prova. Aí mostra aqui o João 19:26, né? Ele não apenas discorreu sobre uma pessoa, Cristo, que marcou profundamente, como em sua descrição também
não esqueceu de abordar a sua própria fragilidade. Então, está aqui o João 19, 26, está aqui o João como o Pedro, mostrando na ausência do mestre, e 60 anos depois da sua partida, escrevendo como a convivência com Jesus se deu. E o Pedro já estava com quase 90 anos e não tinha mais necessidade de mentir, de se omitir, de inventar modo algum. Ele já era uma pessoa que estava mais para lá do que para cá. Então ele foi tão honesto como o Pedro foi também, em tendo essa consciência hoje esclarecida por ter vivenciado com o mestre. Aí tem Marcos, quando esperavam que ele entrasse triunfantemente em Jerusalém, com pompa, seguido de uma grande comitiva, Cristo assumiu uma atitude clara e eloquente, que demonstrava sua rejeição a qualquer tipo de poder político, ostentação e estética exterior. Ele mandou alguns dos seus discípulos pegarem um pequeno animal, um jumentinho que teve a coragem de montar no desejado animal. Foi assim que aqueles homens supermedirados entrou em Jerusalém. Aí, esse jumentinho estava na cidade, amarradinho lá num cantinho por ali. E Jesus está vindo de uma outra cidade, antes de entrar nessa cidade que vai entrar, e pede para esses discípulos: vai lá, em tal lugar, vai ter um jumentinho, busque ele para mim. Mediunidade, dupla visão, direto ao Pai. Então, é esses detalhes que esse estudo está nos apresentando. Essas minúcias, né? E Jesus entrou, então, na cidade. Cristo possuía uma personalidade tão requintada que se manifestava como uma melodia que soava entre os extremos das notas musicais. Conheço muitas pessoas, psiquiatras, psicólogos, intelectuais, cientistas, escritores, empresários. Entretanto, nunca encontrei ninguém cuja personalidade possuísse características tão surpreendentes quanto a dele. Continua ele estudando. Por isso, com o decorrer do tempo, diversas pessoas que conquistaram a notoriedade se estendiam com a fama e acabaram procurando uma vida mais reservada. Querer ficar não dá certo. Durante alguns anos, eu pensava que as pequenas diferenças existentes nas passagens comuns dos 4 evangelhos diminuíam sua credibilidade. Com o decorrer da minha análise, compreendi que essas diferenças também eram importantes para atestar a existência de Cristo. Compreendi que a sua biografia não procuravam ser cópias umas das outras, eram resultado da investigação de diferentes autores em diferentes épocas sobre alguém que possuía uma história real. Então, lá naquela época já biografava ele, Jesus. E cada um dentro da condição que ele era condicional. Quando o Augusto Cury agora está estudando, ele observa essas diferenças, essas nuances entre uma apresentação e outra, e chega a essa feliz conclusão. Naquela época essa condição existia, e ele vê hoje que essa situação lá apresenta hoje
os dias de hoje e para o cientista que ele é, sabe? Uma comprovação mais de perto dos fatos como eles são. E ele mostra: Lucas era médico e, como tal, aprendeu a investigar os fatos detalhadamente. Tinha um olho clínico acurado, devia detectar fatos que ninguém observava ou valorizava. O Lucas era um médico. Os discípulos eram ex-pescadores, né? E o Lucas tinha essa formação de médico. E uma pessoa, quanto mais estuda, mais clínica, mais crítica, mais ela se torna, né? O mesmo fato visto por N pessoas são N interpretações. E o Lucas, então, viveu essa diferenciação, uma dessas diferenciações, quando o Augusto Cury, né, mostra aqui em cima, né, que ele vivia essa dificuldade de entender, e aí prova aqui no parágrafo seguinte o fato como ele é. E que bom a gente ver a autenticidade da coisa apresentada. Cristo, mesmo sendo espancado e injuriado, ainda assim esqueceu-se da sua dor e se preocupou com Pedro. Este comentou com Lucas que, no instante em que ele o negava pela terceira vez, Jesus virou-se para ele e o fitou profundamente. Aí o Pedro jurou pelos escoteiros lá que não ia negar Jesus, que morreria pelo mestre, que morreria junto e vai por aí afora. E negou 3 vezes. E nessa última vez que ele está negando, haja visto Pedro está agora confessando para o Lucas, e o Lucas consegue observar, naquela época, o olhar de Jesus não entender a condição do Pedro ainda. E entender a condição do Pedro ainda, negando, ele não se abalou interiormente. Então ele não viveu alterações no seu estado psíquico de inteligência. Jesus não. E o Pedro, como entendeu com Jesus que ele tinha que ser sincero, tudo bem, ainda não era quando precisou negar, ou quando negou, mas com o decorrer dos dias, com o passar do tempo, aquelas lições se fizeram marcantes dentro dele e ele viveu a mudança. Tanto que ele mesmo foi quem falou a todos que lhe deram atenção, que ele negou e que, né, ele viu o olhar do mestre nessa terceira vez que ele fazia isso. Então, poxa, foi umas 20 páginas por ali. Mas a gente vê, então, no acontecimento do mês de dezembro, a importância que acaba tendo e sendo os estudos, por todos nós, falando de Jesus. Cada um traz um ângulo, cada um traz um ponto de vista, cada um traz uma informação mais de perto, que vão se somando e que vai nos fazendo se aproximar dele.